na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber, mais uma vez aqui no nosso programa, minha querida amiga Cristiane, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. É uma companheira que já esteve aqui várias vezes, e hoje o tema que ela está trazendo para a gente é a obsessão e suas máscaras. Vamos entender o que é a obsessão, o que ela tem para dizer para a gente aqui, tá ok? Nosso programa está sendo transmitido pela internet em www.jovemtv.com.br. Estou tentando aqui transmitir pelo Facebook, mas não estou conseguindo. Mas se você quiser ligar para fazer uma pergunta, mas tem que ser no WhatsApp, tá? Está aí na telinha, 998-84-4904. 09, quer dizer, 4909. Seu telefone novo. Então, qualquer pergunta que você queira fazer para a Cristiane, pode passar um zap para a gente aqui, que eu estou aqui com o telefone, e faça sua pergunta aqui agora no ar. Tá ok? Semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Elísio Navega, ele é lá de Niterói, da Sociedade Espírita Fraternidade. E o tema dele é a paz do mundo e a paz do Cristo. Então, também um tema muito, muito importante, né? Falar em paz e falar em Cristo é sempre importante. Certo? Vamos fazer então aqui, falar aqui das palestras dessa semana nas Casas Espíritas. No Trabalhadores de Jesus, quarta-feira agora, dia 12, às 20 horas, a Jaqueline Azeredo, que é lá do Trabalhador de Jesus, nossa querida amiga, Vultos do Espiritismo, Eurípides Barçanufo. E no domingo, dia 16, Anderson de Souza, lá do Rio de Janeiro, e o tema dele é Tudo é Perfeito. Então, tanto essa palestra de domingo às 18 horas, como a palestra de quarta-feira às 20 horas, elas são transmitidas ao vivo pela internet. Entra em www.cetj.org.br e você assiste ao vivo estas palestras, ok? No Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 14 às 20 horas, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo,
com a minha querida amiga Flávia de Jesus, lá do Amor e Caridade. No domingo, às 10 horas da manhã, a felicidade não é deste mundo, com a minha querida amiga Cristiane Muniz. É você, Cristiane? E na segunda-feira que vem, às 17 horas, Justiça das Aflições, Causas Atuais e Anteriores das Aflições, com a minha querida amiga Marta Maria. Então, essas são as palestras do Amor e Caridade esta semana. No Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, dia 13, nós vamos receber a Benimar, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, lá de Araruama. E ela vem falar sobre considerações sobre a obra Ave Cristo. Também um tema muito legal. Nossa querida amiga Benimar, lá de Araruama, tá? Vem fazer a palestra aqui no Ceareiros do Bem. Na Casa René Peça, hoje, daqui a pouco, às 8 horas, Hamilton Miranda, do CEF de Niterói, e o tema dele é Papel da Ciência na Gênese. O Davi, bota aí o cartazinho aí do nosso 11º encontro da doutrina espírita na praça. Bota aí pra gente, por favor. Isso, deixa aí, tá? Então, esse é o 11º encontro de divulgação espírita. Vai ser agora, sábado agora, dia 15, às 14 horas. Então, vai ser aqui no Largo Santo Antônio, ali em frente aí aos Correios, ali, tá? No Largo Santo Antônio, ali. É uma realização do 34º seu, né, de Arraial do Cabo, Armação de Búzios e Cabo Frio. E nós vamos lá ter música ao vivo, livraria espírita, bazar, palestras, teatro, recreação infantil, poesia e barraca de alimentação. Então vai ser um sábado de muita festa. Para as pessoas que não conhecem ainda o Espiritismo, que queiram conhecer, vai ter a oportunidade de assistir palestras lá, dizendo o que é o Espiritismo, mostrando... Você que sempre assiste nosso programa, mas que não é espírita, que gostaria de conhecer mais, vamos ter livros lá para doar, vão ter livros para sorteio. Vai ser muito legal, vai ter livraria vendendo todas as obras, né? Muitas obras espíritas. Então vai ser uma confraternização, muita música bonita, gostosa. Então, são todos convidados a estar com a gente ali, né? Com as casas espíritas todas de Arraial, de Búzios e de Cabo Frio, nesse evento maravilhoso, que é o 11º Encontro de Divulgação Espírita. Então, todos convidados, ok? Vamos passar, então, agora, rapidinho, um apoio cultural e a gente volta já para conversar com a Cristiane. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz,
te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos no nosso apoio cultural. Então, antes de começarmos, vamos pedir para a Cristiane fazer uma oração para todos nós, para que juntos aqui no nosso estúdio, vocês em seus lares, nós possamos ter uma conexão boa, uma sintonia legal, para que a gente possa fazer um programa que tire o máximo de dúvidas, né? Mas caso você tenha dúvida, é só mandar um zapzinho, tá o zap aí na 998 844909. Acho que é isso. Então, pode mandar um zap que a gente faz a pergunta aqui ao vivo. Então, vamos juntos, então, agora, à oração com a Cristiane. Boa noite a todos. Muita gratidão por nos receber aí nos seus lares. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, fechar os nossos olhos e vamos orar. Deus, nosso Pai maior, de amor, de misericórdia e de justiça infinita. Jesus querido, nosso mestre, nosso guia, nosso companheiro de todas as horas. Agradecemos por estarmos aqui agora, reunidos em nome do nosso Pai, para estudarmos a nossa doutrina de luz, doutrina espírita, que tanto nos consola e que tanto nos esclarece. Esteja junto de nós, bons espíritos, esteja junto de nós, Jesus, para que juntos possamos aprender um pouco mais. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar a trabalhar, né, Cristiane? Então, a obsessão e suas máscaras. Então, nós precisamos saber, para começar, né, para as pessoas que somos muitos amigos, né, que assistem nosso programa, que não são espíritas e não sabem o que é obsessão. Eu gostaria que você falasse o que é obsessão e como ocorre a obsessão, por quê, né? Fala pra gente aí. Primeiro, Renato, queria falar que esse estudo nasceu de um encontro, né, do nosso encontro de família, na verdade, um centro de interesse da família espírita que aconteceu no mês passado, né? Foi com base, não sei se eu posso mostrar o livro, pode? Pode, com certeza. Com base nesse pode, livro, deve. Que é o livro Obsessão e Suas Máscaras, né, da doutora Marlene Nobre, onde ela estuda muitos casos de obsessão, de livros de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e estuda a fundo, né? Estuda com detalhes, com riqueza de detalhes. E foi um encontro muito proveitoso, né? Nós tivemos 5 oficinas diferentes e uma delas foi essa sobre a obsessão. E muitas observações diferentes, né? Muitos aprendizados, na verdade, né? E a definição de obsessão, ela está lá no Livro dos Médiuns, né? Diz para nós que é a ação persistente ou o domínio que alguns espíritos têm sobre certas pessoas. Então, a primeira coisa que é ressaltar é o seguinte, que a obsessão, ela nunca acontece de um espírito bom, né? O espírito bom não nos obsedia, né? Por quê? Porque o espírito bom, ele vem, nos aconselha, nos cerca, nos intui, nos ajuda. Se a gente não quer ouvir, ele vai embora. Agora, aquele espírito que quer nos obsediar, né? Que quer
esse domínio persistente, né, que quer perturbar a gente, o que ele vai fazer? Vai ficar cercando, vai ficar tentando, de várias maneiras até conseguir, né? Uma outra observação é que a gente também tem a ideia de que a obsessão só existe assim, de um espírito desencarnado para nós que estamos encarnados, quando na verdade não é só isso. Existem diferentes tipos de obsessão, né? Existe essa, que é a obsessão do desencarnado para o encarnado. Mas também existe lá no mundo espiritual uma obsessão de desencarnado para desencarnado. E existe ainda a obsessão de nós para os espíritos que já estão desencarnados. E também existe a obsessão de encarnado para outro encarnado. Duas pessoas que estão aqui encarnadas. E ainda existe a auto-obsessão, que é quando a gente mesmo, né, cria esse processo obsessivo sobre nós. Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, diz ainda para nós que existem 1000 maneiras mais ou menos ocultas de obsessão. Ou seja, é uma coisa muito sutil, né? Se existem muitas maneiras, a gente não tem como saber todas elas ao mesmo tempo. Por isso é que hoje trouxemos só alguns casos para estudar aqui. Diz ainda para nós que a influência dos espíritos, ela é de todos os instantes. E mesmo quem não crê nesses espíritos está sujeito a sofrê-la. Ou seja, não é porque a gente não acredita no mundo espiritual, não é porque a gente não acredita que existem espíritos desencarnados, que a gente vai deixar de sofrer obsessão. Porque ela é de todos os instantes, né? E diz ainda para nós que eles influem nos nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos. Então, nós espíritas sabemos que nós estamos sempre cercados, né, dos irmãos de acordo com a nossa sintonia, nossa faixa vibratória. Antes de fazer alguma pergunta, eu queria mandar um beijão para o meu amigo Marcelo Turra, que esteve doente, está se recuperando numa boa, passou por um perrengue danado. É verdade. Marcelinho. Um abraço, meu querido amigo. Você que está assistindo a gente. É a máquina que está enferrujando, né? Mas está muito novo ainda. Está muito novo, está mais novo do que eu. Com certeza. Então, um beijão, Marcelo. Estamos torcendo para você ficar tinindo. Tudo de bom para você. Isso aí. Agora, me diz uma coisa. Está falando sobre a obsessão que a gente sofre sobre dos espíritos encarnados e desencarnados, mas eu posso fugir da obsessão indo para uma instituição religiosa? Eu vou para o centro espírita e eu não tenho mais obsessão. Eu tenho um espírita me perturbando, eu vou para a igreja católica, evangélica, ou para o centro espírita, ou eu vou lá para o terreiro, ou vou lá ser qualquer uma religião. Eu consigo me livrar desses espíritos que me perturbam? Só participando dessa religião? Não, Zé Marco, não é assim não, né? Existe um caminho, né, para ser trilhado. Que a gente, existe um trabalho, um esforço, né? Então não adianta só ir para... Não, só ir não vai resolver. Não. E o que é que causa a obsessão? Pois é, as causas são várias, né? Diz lá no livro pra gente que a obsessão é sempre resultado de imperfeições morais. Ou seja, são brechas, né? Que dão acesso a um espírito de se aproximar, né? Isso no caso de uma obsessão de um desencarnado para um encarnado, ou vice-versa, ou encarnado para encarnado, né? Eu posso dizer que seria aquela porta aberta que Jesus fala? Não. Que a gente deixa a porta aberta. Não. A porta aberta. A porta aberta que fala nem a porta do quarto, a porta larga que você está falando. A porta larga, a gente deixar com que tenha uma certa afinidade com esses espíritos. A gente não conseguir controlar as nossas imperfeições, egoísmo, esse negócio. Sim. Pois é, vou contar um caso, né, que de repente pode te elucidar nesse sentido. Lá no livro, né, no Obsessão e Suas Máscaras, tem um caso que foi tirado do livro de André Luiz, né, que diz para nós sobre Cláudio Nogueira. Cláudio Nogueira era um alcoólatra, morava num apartamento no Rio de Janeiro, não tinha problema de dinheiro, não tinha problema de violência, não tinha problema com nada. Vivia na dele e gostava de beber. Com isso, ele atraía para perto deles espíritos o quê? Que gostavam da sensação da bebida. Ou seja, a brecha que ele dava, né? A imperfeição moral que ele tinha, na verdade, era gostar dessa bebida. E o que acontecia? Ele estava lá um belo dia lendo as notícias do jornal
e veio aquela vontade da bebida, né? Por quê? Porque os espíritos que estavam por ali, que sabia que ele gostava e que ele tinha a bebida em casa com facilidade, vieram que sugerir a ele e falavam mesmo no ouvido dele: beber, meu amigo, vamos beber. E ele na mesma hora sentiu aquela vontade, né? Quando ele sente aquela vontade, o que ele faz? Vai lá e bebe. E com isso, o caso lá, né, contado no livro, fala da questão do vampirismo, da simbiose, que aquele espírito se ligava com Cláudio, né, para poder ter aquela sensação da bebida, para sentir aquele prazer que a bebida estava fornecendo para o encarnado, que o desencarnado já não podia ter mais quando tinha o corpo, né? Mas ele precisava sentir aqueles eflúvios, né, aquela energia que estava ali daquela bebida. Outra coisa que esse caso nos fala, da falta de defesa desse lar, não é? Porque é um lar onde o quê? Ele estava ali aberto, né? A porta estava aberta, né? A brecha estava acontecendo, né? A imperfeição estava acontecendo, não havia nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de oração, nenhum tipo de leitura do evangelho, nenhum tipo de nada que pudesse o quê? Trazer para ali espíritos que pudessem servir de escudo, né? Espíritos que pudessem ajudar a não permitir que esses espíritos inferiores adentrassem. Outra coisa que a gente percebe é a sugestão de ideias. Isso acontece com o vício, acontece com a maldade, né? Com a maledicência, tudo isso. Existem casos, por exemplo, de você ficar assistindo um filme. Você está lá assistindo um filme de terror. Espíritos que estejam, né, naquela faixa vibratória por ali podem vir para sua casa para assistir o filme junto com você, né? Isso é uma obsessão simples, não é nada de perigoso, né? Nada demais. Perigoso sim, por quê? Porque você está sendo influenciado, não é? Mas é simplesmente por aquele motivo, pela afinidade, pela sintonia de pensamentos, não é? E aí acontece o que a doutora Marlene chama de parceria consentida, que é quando a gente, né, lógico que inconscientemente, acaba consentindo naquilo ali porque a gente também se compraz, né? Isso acontece, conforme já falei, com egoísmo, com maledicência, com maldade, com vícios, com várias outras situações. Então, uma das causas, né, que nós podemos dizer seria essa imperfeição moral, essa brecha, essa porta aberta que sutilmente permite que algum espírito, né, se aproxime por conta da afinidade, por conta da sintonia que está acontecendo ali. Você falou, né, no caso aí, né, do alcoolismo, né? Mas isso ocorre em todos os vícios, Sim. né? Nas drogas, na gula, no sexo, né? Todos os tipos de vícios, né? Você atrai espírito desse tipo, desse naipe, porque você, como você falou, a sintonia, né? Vibra na mesma faixa, né? Você gosta e eles também gostam, né? Então, eles ficam... Você falou alguns tipos, mas eu queria que falasse mais sobre isso, alguns tipos e os graus de obsessão. Pois é. Lá no livro dos médiuns fala para nós que nós temos a obsessão simples, né? Que é essa que nós já falamos do caso do Cláudio Nogueira, que é aquela afinidade, aquela aproximação simples, só pelo prazer de estar junto, né? Aquela simbiose, aquele comprazimento de energias, né? Que estão ali por conta de alguma coisa que se gosta, né? Com a brechinha que foi dada para aquele espírito se aproximar, né? Além disso, nós temos a fascinação. A fascinação, nós podemos observar o quê? Um outro caso que nós estudamos também lá, que falava de Anésia e Jovino. Anésia e Jovino, eles eram um casal que tinham 3 filhas. E o que a Anésia começou a perceber? Que Jovino já não dava mais atenção para ela e para as meninas. O caso contado se passa no momento da hora do jantar. E Jovino não prestava atenção no que a sua esposa, Anésia, conversava com as suas 3 filhas. E o que aconteceu com Jovino? Jovino estava fascinado por uma mulher. E aquela imagem vinha telepaticamente, né? Assim, na mente dele, apagando e acendendo, aparecendo e desaparecendo. E, logicamente, a mulher percebeu alguma coisa, né? A esposa percebe que ele não estava ali conversando com ela, nem conversando com as meninas.
E depois do jantar, o que ele faz? Se engravata todo e fala que vai sair a negócio. A mulher, né, como diz popularmente, ficou com a pulga atrás da orelha. E de tanto ela pensar naquilo, o que aconteceu? Ela começou também a ter a imagem telepática daquela pessoa. E quanto mais ela pensava naquilo, mais forte aquela imagem vinha para ela. Então, isso foi criando um processo obsessivo chamado fascinação, não é? Que é quando essa perturbação mental, né? Essa perturbação espiritual faz com que a pessoa toda hora fique mentalizando aquele problema, né? Fique pensando naquela imagem, fica tendo aquela ideia, não é? Isso é um grau já mais sério de obsessão, né? Esse caso que foi relatado lá pra gente, o que a gente observa, né? A gente observa que existe uma tribulação mental ali, né? Já observa que existe o quê? A faixa vibratória já está mais tomada daquilo, a pessoa só pensa naquilo, está voltada para aquilo. E observe ainda que quanto mais eles pensavam naquilo, mais aquilo chegava para perto deles, né? A esposa principalmente, a Anésia principalmente, quanto mais ela pensava na mulher, ele está me traindo, ele está tendo um caso com essa mulher e ele não está preocupado com a família dele, quanto mais ela falava isso, mais aquela imagem se aproximava dela. Então, isso é o que a gente chama de fascinação. E ainda tem um terceiro estágio mais forte, né? Que é o que a gente chama de subjugação. Nessa subjugação, nós temos o caso de um escritor, que esse escritor, ele, na verdade, sofria uma auto-obsessão. Ele já tinha desencarnado, já estava no mundo espiritual, e ele, quando estava aqui encarnado, quando estava entre nós, ele escreveu livros que, assim, influenciou negativamente o comportamento de jovens. Por quê? Porque tinha maldades, maledicências, né? Coisas que não eram muito boas para os jovens. E o que estava acontecendo com ele lá no mundo espiritual? Ele estava sendo perseguido por essas próprias ideias dele, por essas afinidades ruins, por esses espíritos ruins que se afinizavam com ele. E até por esses jovens também que já tinham desencarnado, ou não, porque a obsessão pode ser daqui para lá também, né? Esses jovens também emanando pensamentos ruins para ele, né? De tudo aquilo que havia lido naqueles livros. Um outro caso também que existe no livro é de um policial que passou a vida inteira maltratando os presos, torturando presos, e que depois que ele se aposenta, ele não tem mais um minuto de paz. Porque aquelas ideias todas, aquela maldade toda que ele fez, durante esta mesma encarnação, perseguia ele, não deixava ele dormir, não deixava ele sossegado. Então, a gente vê que nessa subjugação existe o quê? Uma pressão muito maior, né? Existe uma ideia fixa daquela situação. Existe uma perseguição acontecendo com aquela pessoa que está obsediada. Eu ia fazer uma pergunta e você me respondeu com o exemplo do policial. Porque você tem dito aí da obsessão dos espíritos, tá? Mas será que eu sofro obsessão por problemas que eu causei nesta vida? Entendeu? Uhum. Aí quando você deu o exemplo do policial, que ele maltratou presos e depois de aposentado não teve mais sossego, então já respondeu a minha pergunta, que a gente pode realmente criar um processo obsessivo em função das minhas atitudes nesta vida. Não necessariamente ter um processo obsessivo de outras vidas passadas, de encarnações passadas. Eu posso ter um comportamento que vai me trazer inimigos espirituais. Eu mato, eu matei diversas pessoas. Essas pessoas desencarnadas, mortas, podem me perseguir em vida ainda. Sim. Antes da São né? os inimigos, né? Que a gente conquista, né? Nas várias reencarnações, né? É por isso que nós temos que fazer o esforço, né? Se não fizer o esforço... A gente colhe o que planta. Com certeza. Então, a gente tem que mudar, né? Tem que mudar o tipo de ação, de como fazer, né? Aquelas coisas que a gente... Porque aqui na carne, né? As coisas são gostosas, né? Você de fazer as coisas, né? De comer, de beber muito, não ter regras, fazer uma série de coisas, mas que vai ter consequência. E aí depois a gente não sabe por quê, né?
Porque sofre tanto. Necessariamente o meu obsessor é o meu inimigo? Se for você mesmo, você acha que você é seu inimigo? É. Não. Pois é. Se for uma outra pessoa, pode ser um reajuste, né? Pode ser um grande pedido de perdão, uma dor muito grande. A gente vai ver isso aqui na frente ainda. Pode ser. Isso aí acontece, né? Você, como ela falou, né? Tá com a tua consciência, a mente cobrando. Isso aí. Eu estou começando a ficar preocupado com esse papo. O que caracteriza uma obsessão? Vamos lá. Pois é. O processo obsessivo tem algumas características, né? Que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Diz para nós lá que a primeira delas, né? A primeira característica do processo obsessivo seria o quê? Nossa inferioridade moral, né? Quanto mais inferiores, quanto mais apegados, né? Quanto mais arraigados aqui nessa terra de meu Deus, né? Preocupados com a matéria, mais inferiores somos e mais sujeitos estamos a deixar essa brecha, essa portinha aberta, né? Outra coisa, as ações malfazejas. Quanto mais ações de maldade a gente faz, né? De maledicência, né? De desejo de vingança, de puxada de tapete, né? Coisas do gênero que a gente faz, mais estamos propensos a esse processo. Por quê? Porque a gente entra numa sintonia, né? Entra numa faixa vibratória que vai atrair para perto de nós os espíritos que se comprazem com aquilo ali, não é? O que mais? Vinganças pretéritas. Quantas vezes, né, nós que não sabemos o que fizemos lá nas vidas passadas, estamos agora, como o Zé Marcos falou, colhendo aquilo que nós plantamos, né? Quanta maldade a gente pode ter feito lá, né? Ou como podemos ter sido vítimas de maldade. E agora estamos sendo perseguidos por tudo isso. Além disso, os fluidos perniciosos, né? A baixa vibração, essa questão da gente pensar negativo, da gente desejar o mal, da gente ver desgraça em tudo, tudo isso vai chamando o quê? Coisa ruim para perto de nós, não é? A gente vai baixando nossa frequência vibratória, até a nossa imunidade fica mais baixa. Quando a gente está feliz, a gente não fica nem doente. Quando a gente está triste, é muito mais fácil ficar doente, não é? E o que mais? O egoísmo. O egoísmo é uma porta aberta para o processo obsessivo. Porque o egoísta é aquele que quer o que o outro tem, sem saber a que preço, né? Sem saber a que custo. O apego, quando estamos apegados à matéria ou alguma coisa ou a alguém. A inveja, quando invejamos aquilo que o outro é, invejamos aquilo que o outro tem. O orgulho, quando nos achamos melhores do que os outros, quando nos achamos o rei da cocada, né? Como o povo fala. Também a sensualidade e os vícios. Tudo isso são portas abertas. Nós temos ainda um caso, né? Que é um caso que também está no livro, da Marina, que é uma obsessão que acontece durante o sono. A moça vai dormir e, ao dormir, ela se encontra lá no mundo espiritual com um espírito afim a ela. Nós espíritas sabemos que no momento em que nós adormecemos, o que acontece? Se afrouxam os nossos laços com o nosso corpo, né? E o nosso espírito, ele vai para onde? Para as faixas vibratórias que nós gostamos. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós trabalhamos numa faixa vibratória, né? Não adianta passar o dia inteiro fazendo maldade e fazer uma prece na hora de dormir para ir para um lugar bom. Isso não vai adiantar. A gente vive naquela faixa vibratória. Então, a Marina, no momento em que ela foi dormir, o que aconteceu com ela? Ela encontra com essa moça lá no mundo espiritual. Ela era uma desencarnada. E essa moça cobra dela. Olha só, você está deixando seu marido fazer prece. Você está deixando seu marido estudar evangelho. O que é isso? Que absurdo. Você precisa perturbar ele. Porque o que acontece? Quanto mais estudar, mais tranquilo ele vai ficar, mais calmo ele vai ficar. Não deixa não. Perturba elezinho. Faz com que ele não queira mais estudar. Faz com que ele não queira mais orar. Para quê? Para que aí ele fique, né, na nossa faixa vibratória. E fala para ela, olha, volta para o corpo e não ceda 1 milímetro. Prenda ele, controle o tempo dele, fira-o devagarinho. Olha que situação.
imantado a essa irmã ignorante e infeliz, né? Buscando uma deplorável vingança, ela vai se convertendo aos poucos numa pedra de tropeço na vida de seu marido, causando aflição e impedindo a ele que siga a sua tarefa de reeducação espiritual. E aí, no final do texto, né, vem perguntando, e o que é possível fazer para se libertar dessa inimiga, né? Resposta: mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Infelizmente, a ignorância e a rebeldia são fonte de inúmeros males nesse mundo. Então, a nossa sintonia, ela é tudo, né? Quando a gente não consegue manter uma boa frequência vibratória e a gente dorme, a gente é levado para esses lugares. E olha a influência que a gente pode estar sofrendo. Quantas das vezes nós vamos dormir e acordamos falando assim, ai, parece que eu nem dormi, estou mais cansado do que quando eu fui dormir. Sabe-se lá para onde a gente foi, né? Então, precisamos ter esse cuidado para que a gente não venha a sofrer um processo obsessivo. Do jeito que você está colocando, você está me fazendo crer que a culpa culpa não, vou botar a responsabilidade do processo obsessivo na minha vida, da perseguição que eu sofro por entidades ruins, vamos colocar assim, demônios, essas coisas, espíritos que ficam perturbando a minha vida, colocou de tal forma que a responsabilidade que essa desgraça que acontece na minha vida, a culpa é minha. Sim, não só com isso, né? Com tudo, né? Nós é que somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos o tempo inteiro. A doutrina espírita é maravilhosa nisso, porque ela dá pra gente uma coisa chamada livre-arbítrio, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos o poder de escolher. Então, até no que a gente pensa, a gente tem que prestar atenção, né? Porque de acordo com o que a gente estiver pensando, a gente vai ser levado a quê? A faixas vibratórias, a sintonias não muito boas. Então, não necessariamente seja uma culpa, porque às vezes a gente vai até instintivamente. Eu mudei para responsabilidade. Às vezes a gente vai até instintivamente, às vezes até sem saber, né? Mas a responsabilidade é toda nossa, toda nossa. Agora eu fiquei preocupado, porque aí eu vou lá no centro espírita, o Renato fala que eu estou obsidiado, então a culpa é minha, né? Porque aí o demônio está me perturbando. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? Porque também tudo está obsediado, também não é isso. Também não é isso. Mas aí o demônio, eu estou usando demônio porque é o termo popular que se usa, né? Dos espíritos obsessores. Mas um obsessor, de um modo geral, que ele quer a maldade na minha vida, o mal na minha vida, ele vai me atazanar durante o dia a dia. A informação que a gente tem no dia a dia com as pessoas é de que, por ele ser mal, é que ele faz isso. E o que você está colocando é que, por eu ser errado, é que eu estou atraindo ele para a minha vida. Você está colocando coisa diferente. São as nossas imperfeições que vão atrair determinadas companhias espirituais. Então, o demônio está atuando na minha vida, eu estou entendendo assim, o demônio está atuando na minha vida, não é porque ele é mau. Ele está atuando porque eu o atraí. Eu estou deixando, estou permitindo que ele atue. Isso. Meu filho. Exatamente. Tá, e se eu for lá no centro, o Renato fizer uma sessão e tirar esse demônio de perto de mim, resolve o problema? Pois é, a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é, Renato? Porque assim, nem tudo que a gente faz é porque a gente está num processo obsessivo, não é? A gente também tem que perceber a nossa responsabilidade. Ah, porque hoje fulano está gritando a beça comigo, deve estar obsediado. Às vezes não. Né? Às vezes está nervoso, às vezes aconteceu um acidente, às vezes teve uma noite ruim, alguma coisa assim. Nem sempre é obsessão, né? É uma coisa muito sutil, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É verdade. Dá para perceber? Dá. Existem comportamentos que vão mudando, né? A história da monoideia, a história da agressividade, né? Quantas coisas acontecem que vão mudando a pessoa. É porque a gente vê a obsessão em alguns... Aqueles não estou falando de religião nenhuma, mas eu vejo na internet aquelas pessoas que se debatem, aquilo é obsessão ou é mediunidade? Pode ser uma ou pode ser outra, né? Ou as duas? Ou as duas. A gente não tem como ter a noção certa, né? Existe todo um trabalho para que isso seja descoberto sobre o que é.
não é? A gente precisa de uma série de tratamentos, precisa ir na Então- casa espírita, precisa procurar um médico muitas das vezes, né? Porque às vezes as Então, situações são físicas. aquele comportamento, se for mediunidade, é um caminho que tem que ser traçado. Se for obsessão, é outro caminho. Outro caminho. Se for físico ou mental, é um É outro outro caminho, caminho. né? É verdade. E quem diz isso, Renato? Não, uma coisa que você falou, né? Nem sempre, como você falou, né? Somos nós que atraímos. Nem sempre os espíritos que a gente atrai são nossos inimigos, que gostam daquilo que a gente gosta. Então, as pessoas que gostam desses ambientes, né, de boates, de bailes desses aí da pesada, né, essas coisas. Como é que é? Como é que ficaria essa situação? É a mesma situação? Pois é. Os lugares atraem, né, os espíritos que se comprazem com aquele ambiente. No caso que a gente contou aqui, no caso do alcoólatra, né? O que acontecia? A casa dele era bem servida de bebidas, né? Até bem pouco tempo era moda nas nossas casas ter um barzinho, né? Sabe-se lá que tipo de companhia esse barzinho atrai. Porque ali existe uma oferta muito grande de bebidas. Às vezes a gente tem uma criança em casa, né? Que vai ver aquelas bebidinhas coloridas e vai ficar curiosa, querendo saber o que é aquilo, né? Então, de acordo com o ambiente, né? De acordo com o lugar, a gente percebe determinadas situações. O que Renato está falando, um ambiente onde encontra-se, né, bebida, prostituição, drogas, que tipo de companhia espiritual a gente vai ter ali? É verdade. Não é? Vai ter uma companhia espiritual pesada, os eflúvios, né? A energia é pesada. Então, se a gente vai para um lugar desse e a gente está com as portas abertas, né? É um convite para vir acompanhado daquelas pessoas, né? Ou daqueles espíritos que ali estão. Não necessariamente por vingança, às vezes só por afinidade. É verdade. Dá pra gente, quando chegar num ambiente desse, a gente percebe que o ambiente está pesado? Algumas pessoas Sim, percebem, quem né? tem Tem essa sensibilidade. sensibilidade, não é? Outras não percebem nada. Às vezes a gente Acho que é percebe. pior, né? A pessoa que não percebe nada, acho que é pior. Porque aí ela está entrando Aquela num... sintonia, né? Gosta daquela sintonia. Aí ela não percebe. Mas a gente estudando, né, a gente também vai percebendo, né? É Porque quando a verdade. gente estuda, a gente começa a conhecer o que é o lado bom, o lado A e o lado B, né? O lado bom, o lado ruim, o que deve, o que não deve. Porque a gente sabe que não é proibido de ir em lugar nenhum, né? Nós não somos proibidos de fazer nada, nem de ir em lugar nenhum. Porque a gente é que responde pela nossa atuação no mundo, né? Pela nossa encarnação inteira. Ah, Então, então eu posso- dependendo do lugar que a gente escolha frequentar, a gente se sujeita a determinadas É porque as situações. pessoas se acostumam com esse tipo de vibração. Está sintonizado. Aí ela não percebe diferença Não nenhuma. percebe. Não Quem percebe. Agora, Aí- quem não está acostumado, que vê com uma vibração melhor, mais sutil, quando entra nesse ambiente, Uma percebe pancada. a diferença. É uma pancada. Quem tem muita sensibilidade, né, a pessoa que tem uma mediunidade assim mais aflorada, a pessoa sente mesmo e passa até mal. E se a pessoa sente ficar nesse ambiente, quando ela for embora, ela pode levar alguma coisa ruim desse ambiente? Só se ela estiver na mesma faixa vibratória. Isso aí. Porque o ambiente não favorece, né? Tá nesse ambiente já não é... Agora, você acha que uma pessoa, né, que está num grau mais elevado vai frequentar determinados lugares? Não frequenta. Com certeza que não. Não mesmo, né? Agora vamos entender agora um pouquinho sobre essas máscaras, né? Eu quero saber que máscaras são essas que escondem a obsessão, né? Diz pra gente aí, dá Pois é. dica pra gente aí. Bom, a obsessão, ela vem muito mascarada, né? Ela vem mascarada de muitos problemas. Problemas físicos, problemas mentais, problemas emocionais. Às vezes uma afinidadezinha de nada, né? Como Kardec falou, existem mais de 1000 maneiras, né? É muito sutil para que a gente absorva isso. Trouxemos aqui alguns exemplos de Jesus, né? Que pode melhor nos esclarecer que máscaras são essas. Existe, por exemplo, no livro Seara dos Médiuns, a cura dos possessos, onde Jesus curou os possessos que estavam com patologias mentais graves. Nesse momento, Jesus, né, elevadíssimo moralmente, espírito perfeito, que fez o quê? Com a sua capacidade de interferir naqueles espíritos inferiores, determina, né, porque tem superioridade moral para isso, que aqueles espíritos se afastassem daqueles possessos, né?
naquele momento, as pessoas melhoraram, tiveram a sua mente, o seu corpo, as suas patologias mentais melhoradas. Né? Então, por exemplo, uma das máscaras existentes seria um quadro mental. Ah, mas então todo quadro mental é uma obsessão? Não necessariamente. Pode ser apenas um problema mental mesmo, que o médico precisa ser procurado. A gente tem que ter muito esse cuidado. Não é a casa espírita que vai resolver tudo. Muitas das vezes, a questão é apenas médica, apenas física, apenas mental. Um outro caso está no Evangelho de Lucas, que Jesus cura um homem no santuário que estava debochando de Jesus, perguntando para ele, o que quer aqui, Jesus? Quer o que aqui? E Jesus fez o quê? Com a sua autoridade moral, né? Percebeu o assédio daqueles espíritos zombeteiros, aqueles espíritos ignorantes, e fez o quê? Afastou aqueles espíritos daquele homem, que naquele momento se tornou melhor, né? Então, o assédio de espíritos zombeteiros, o assédio de espíritos ignorantes, o deboche, né? A maledicência, tudo isso é uma máscara que pode sim estar sendo usada por obsessores. O que mais? No Evangelho de Marcos, quando Jesus cura o gadareno, né? Aquele homem, ele estava manobrado por entidades cruéis, tanto que quando se fala com ele quem era o espírito, ele responde o quê? Que era uma legião de espíritos, que não era um só, né? Disse assim, legião é o meu nome, porque somos muitos. E Jesus, com a sua autoridade moral, com toda a sua perfeição, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, foi lá e fez o quê? Livrou aquele homem da legião. Essa é uma história terrível, porque ele se feria com pedras e as pessoas acorrentavam ele e ele conseguia sair das correntes, tá? Certo? Isso tudo por conta de tantos espíritos que obsediavam ele. Ele tinha até uma força, né? Além do normal. E Jesus conseguiu fazer com que essa legião de espíritos saísse dele e que inclusive foi em direção aos porcos, né? E que nem os porcos aceitou e caíram todos lá, né? Foram todos pelo abismo. E um outro caso, quando Jesus cura um homem profundamente perturbado que não conseguia falar, está no Evangelho de Mateus, que era uma obsessão complexa que atingia o corpo e a alma desse homem. O homem não conseguia falar, não conseguia se expressar. Tamanho era o grau da obsessão que ele estava sentindo. Então, por tudo isso, nós vemos o quê? Que existem muitas máscaras, né? É um processo muito complexo mesmo. E o que é que precisa ser observado, né? O que é que a gente precisa observar no familiar, no amigo, na pessoa que está próxima a gente? Primeiro, comportamentos alterados. Se é uma pessoa séria, começa a rir muito. Ou se ri muito, começa a ficar séria. Né? Ou se fica muito tempo na cama, se gostava de fazer as coisas e já não quer mais levantar da cama. Ah, mas isso pode ser depressão? Claro que pode, né? E pode também ser uma depressão acompanhada de um processo obsessivo. Por isso a necessidade de se verificar, não é? O que mais? Alterações físicas e mentais. Se a gente percebe uma pessoa que gostava de ler, de trabalhar, de fazer as coisas, de repente não quer mais. Ou começa a falar bobagem, né? Não fala mais coisa com coisa. Isso também é um ponto que precisa ser observado. E a questão das monoideias, né? Que é aquela ideia fixa, né? Eu quero jogar, e eu quero jogar, e eu gosto do jogo, e eu quero jogo, eu ligo o computador para jogar, e eu pego o tablet para jogar, e eu quero o celular para jogar. Isso acontece com as nossas crianças. A gente precisa controlar horários para elas, né? Porque aquilo ali, às vezes, chama um obsessor para perto delas pela simples afinidade. Ou às vezes também não. Né? Mas a gente precisa observar se aquilo ali, né, que tem aí agora é terrível. Pois é, existem jogos de guerra. Até uma amiga lá no dia do encontro contou uma história de um rapaz que estava assistindo um filme de guerra e que depois que acabou o filme ele não conseguiu dormir, tamanha era a dor de cabeça. Uma dor de cabeça, diz que uma dor de cabeça assim, incontrolada. E aí o que aconteceu? A família estava na casa espírita, né? E levou o nomezinho dele para lá e foi informado, sabe o quê? Que uma pessoa que havia morrido na guerra, tinha desencarnado na guerra, vítima de uma explosão, estava ali perto dele, influenciando ele. Isso porque ele estava assistindo um filme de guerra. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter, né? São coisas muito simples que podem acontecer, como também podem ser coisas muito complexas, como esses casos de Jesus aqui que nós contamos agora.
Ok. Nós vamos passar agora rapidinho ao apoio cultural e a gente volta já já. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Nós voltamos ao apoio, então vou pedir de novo que o Davi coloque o cartazinho do nosso 11º encontro, tá aí para as pessoas que ligaram agora a TV e que não viram. Nós vamos, dia 15 agora, sábado, às 14 horas, o 11º encontro de divulgação espírita. Vai ser na Praça de Santo Antônio, ali, e feito aos Correios, tá? E é uma realização do 34º SEU, que é o Conselho de Espírita de Unificação, que tem as casas de Arraial do Cabo, de Búzios e de Cabo Frio. Então, nesse dia, nós vamos ter música ao vivo, muita música bonita, legal, bacana, de muita mensagem bonita do Evangelho. Vamos ter a livraria espírita, você pode comprar vários livros espíritas. Vamos ter palestras falando o que é o Espiritismo, para que as pessoas que não conhecem possam saber o que é o Espiritismo. Vai ter teatro, recreação infantil, poesia e barraca de alimentação. Então, a gente está convidando a todos os amigos que assistem nosso programa, aquelas pessoas que não são espíritas, que queiram, que tenham a curiosidade de conhecer a doutrina espírita, esteja com a gente lá,
sábado agora, a partir das 14 horas, ali em frente ao convento, que nós vamos fazer ali uma confraternização muito legal, muito bacana, de muita festa, de muita alegria, de muita música, e vai ser muito bom. Então, convidamos a todos os amigos que nos assistem a estar com a gente lá, sábado agora, às 14 horas, ali em frente ao convento, em frente ali aos Correios, aquela pracinha ali, tá ok? Minha querida amiga, há medidas preventivas contra a obsessão? A gente tem como evitar? Sim, temos como nos prevenir, não é? Primeira coisa que a gente pode fazer é trabalhar no amor ao próximo, no amor a nós mesmos, né? Fazendo o trabalho no bem, andando na seara do bem, né? Nos amando, amando o próximo, colaborando com todos, né? Evitando pensamentos negativos, evitando falas negativas, evitando ações negativas. Amando o próximo e nos amando também. Boas companhias. Isso, que aí a gente atrai boas companhias, né? Porque a gente... Então, essa prática do bem, né? Kardec nos ensina que fora da caridade não tem salvação para gente. Então, a gente precisa dessa caridade, precisa praticar o bem pelo bem, desinteressadamente. Isso é importante para que a gente se eleve, para que a gente eleve nossa sintonia, para que a gente eleve o nosso pensamento, para que a gente faça com que tenhamos companhia de bons espíritos perto de nós, não é? Que mais? Trabalhar a nossa evolução moral, consertar os nossos defeitos, não é? Porque os nossos defeitos são brechas, são buraquinhos abertos, são portas abertas para atrair companhias não muito boas. Então, nós precisamos observar o quê? O que é que nós precisamos consertar em nós? Em que precisamos evoluir? Cada um de nós tem as nossas falhas. Cada um de nós sabe o que precisa mudar. Só que é difícil. Então, a gente precisa aplicar o conhece-te a ti mesmo, né? Fazer o que Santo Agostinho falava, que a gente todo dia examinar como é que foi o nosso dia, em que a gente falhou, o que precisava ter feito melhor, se a gente cumpriu com o nosso papel, para a gente observar no que a gente está falhando. Porque no momento em que a gente começa, né, a trabalhar a nossa transformação moral, deixando para trás aquele homem velho, aquelas ideias que a gente tinha, e começa a pensar em coisas boas, pensar em ser melhor, em ajudar o irmão, em dividir, né, em estar junto, em se alegrar com a alegria do outro, tudo isso vai trazendo evolução moral para a gente, vai fazendo com que a gente também tenha companhias melhores perto de nós. Outra coisa, entrar na sintonia com o nosso Cristo, né? Com o nosso Jesus. Como é que a gente entra em sintonia? Através da oração, através da prece. A gente que é espírita sabe que a gente, para fazer uma prece, a gente não precisa de muita coisa. Basta o quê? Parar e orar. Né? Entrar no nosso secreto significa o quê? Entrar em nós mesmos. Então, a gente precisa parar, respirar, elevar o nosso pensamento, né? Agradecer, pedir, louvar, com pureza de coração. Não precisa palavra bonita, não precisa ser uma prece de meia hora, não precisa nada disso. Mas a gente precisa estar em sintonia com Cristo, pelo menos para falar para Ele que a gente está aqui e está precisando dele, né? Oh, meu Deus, estou aqui. Oh, Jesus, estou aqui. Fica junto de nós, né? E que mais? Domar as nossas más inclinações, né? Isso a gente precisa fazer todos os dias. Observar qual é o defeito. Ah, qual é o defeito? Ah, é a inveja. Então, é isso que eu tenho que trabalhar todos os dias da minha vida. Como se trabalha? Tentando melhorar. Ah, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Vai, pesquisa. Como é que eu faço para domar tal inclinação? Vamos ler, leituras edificantes, vamos aprender com a doutrina, o que é que tem que ocupar a nossa mente, o que é que tem que ocupar o nosso coração, para que a gente vá aos poucos se despindo, né, dessas inclinações que a gente sabe que todos nós temos aqui na Terra, senão a gente não estava aqui, né? Então estamos aqui justamente para isso, para aprender a domar também essas más inclinações. Existe um texto que está no livro Jesus no Lar, do Né e o Lúcio, né? A psicografia também é do Chico Xavier, que fala para nós que o que é primordial é esse orar e vigiar, para que a gente venha a ter sempre uma boa sintonia. Lá nesse texto, nós encontramos os irmãos trevosos. O nome do texto é O Poder das Trevas, é o número 39 do livro Jesus no Lar.
E os irmãos trevosos, eles estavam querendo obsediar um determinado amigo. E eles se reuniram, porque esse amigo era tão elevado espiritualmente, que eles se reuniram para ver como é que eles podiam fazer para perturbar, para obsediar esse amigo. E aí a fala dos irmãos trevosos, né, desencarnados, na reunião lá no mundo espiritual, fala assim: não poderíamos despojá-lo de todos os seus bens? Olha só as ideias deles. Aí o outro falava assim: ah, não, para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Então, olha só, uma pessoa que não estava ligada aos bens materiais. Aí o outro fala assim: ah, então vamos castigar a sua família, dispersando-a, constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão? Aí o outro fala assim: ah, não vai ter jeito não, porque desse jeito se integraria facilmente com a família total, que é a multidão. Aí o outro: será então que se nós flagelarmos o seu corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições? Aí o outro: nada disso. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Olha que interessante. Aí o outro: vamos movimentar então ele na calúnia, a suspeita, o ódio gratuito dos outros contra ele. Aí o outro: para quê? Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se. Então, olha como é difícil, né? Quando a pessoa não deixa brechas. E aí ele fala assim: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Aí o outro fala: o que dizes? A morte ia ser para ele a mais doce bênção, porque ia reconduzi-lo às claridades do paraíso. E aí um outro lá, né, um espíritozinho ruim, pensou e disse assim: não seja um tolo. Volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que ele não passa de um mesquinho verme desconhecido. Impõe a ele o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça. E você verá, esses pensamentos de desvalia é que vão corroê-lo por dentro. Então, olha que conselho, né? Então, tudo começa onde? Aqui dentro. Eles tentaram, falaram da família, da doença, da dor, de tudo isso. Mas chegaram à conclusão de quê? De que era por dentro que tinha que começar o quê? A corroer. Então, olha o cuidado que se precisa ter. Olha a questão da oração e da vigilância. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas falas, vigiar os nossos atos, verificar em que sintonia nós estamos vibrando, que tipo de conversação estamos levando para os nossos lares, para os nossos amigos, até para as nossas casas espíritas. E estando numa sintonia elevada, eles não vão conseguir nos obsediar. Você falou sobre as medidas, respondendo a pergunta do Renato. Antes de mais nada, eu queria que fosse colocado o telefone nosso aqui do programa. Ao zap ali, ó. Você sabe, Renato, de cabeça? 998-84-4909. Isso aí. Não decorei. Então, deixa aí na telinha, Davi, por favor, que às vezes as pessoas estão querendo ligar, né? E como é um telefone novo, ainda não tem o número anotado. Deixa um pouquinho aí para o pessoal poder anotar. Bom, você estava respondendo a pergunta do Renato a respeito de medidas preventivas contra a obsessão. O que eu quero saber é quando a obsessão já está instalada. No meu caso e do Renato, por exemplo, nós estamos obsidiados. Então, o que é que a gente tem que fazer em relação a isso? Pois o Renato está mais do que eu. Como é que nós podemos proceder, né? Quando a gente percebe isso no familiar, no amigo, às vezes até na gente. A gente percebe que está tendo um comportamento diferenciado, a gente está gostando mais de ser elogiado, né? A gente gosta de ser o centro das atenções, isso pode ser um processo obsessivo. Pode ser um processo obsessivo, né? Porque aonde que está a humildade, né? Então, primeira coisa, a prece, né? O recurso da prece. Orar por esse irmão, né? A gente não sabe se está passando pelos dois. Porque se for um processo de resgate, se for um processo de vingança, existe ali muita dor. Eu não tenho que mandar ele para os infernos, não? Existe ali muita dor. Existe ali muita necessidade de perdão,
né? Então, ali, a gente precisa começar a orar. Orar pelo obsessor e orar pelo obsediado, não é? É verdade. Não, eu tô interrompendo você, porque o que a gente vê no dia a dia é a pessoa num processo obsessivo e querer que o espírito maligno que ali esteja vá para os infernos mesmo. Saia de perto dele. Saia de qualquer Saia e vá para como Mas o pessoal. mas não é assim que funciona. Vá lá para como Mas mármore, todo né? mundo precisa de oração, né? Às vezes a gente vê... Até o obsessor. Sim, Sim, às é vezes a filho de gente Deus. vê É filho de na Deus. televisão, né? Por exemplo, uma pessoa matou a outra. A que desencarnou precisa muito de oração, né? Para quê? Para que ela seja recebida, acolhida, encaminhada lá no mundo espiritual. Agora, o assassino também não precisa? Precisa, Com né? certeza. Ah, mas está sendo demagógico. Não estou sendo demagógica, é difícil, né? Num primeiro momento, é um momento de quê? Da gente ter sim essa raiva, da gente ter sim essa mágoa, mas é um irmão nosso, né? Essa raiva passa. É preciso perdoar, né? A doutrina ensina para nós que o mal, na verdade, não existe, que o que existe é o quê? O equívoco. Né? Nós ainda somos todos equivocados no mal, nós ainda nos comprazemos com muita maldade. Então, verdade. quando acontece um processo assim, tanto aquele que está sofrendo a obsessão quanto o obsediado, eles estão presos, estão agarrados, não conseguem seguir os seus caminhos. Então, o que é preciso? Perdoar, é preciso orar, é preciso ter piedade, né? Preciso ter benevolência, para fazer com que cada um entenda a sua dor, se perdoe e siga os seus caminhos, né? Que mais? Fluidoterapia, né? As casas espíritas oferecem para nós o passe, a água fluidificada, para que nos ajude a elevar essa nossa sintonia, né? Para que nos ajude a nos melhorarmos, né? Pensarmos melhor, ajudarmos o outro, ajudarmos o irmão, levar a aguinha para casa, trazer o nome para colocar na oração, né? Tudo isso. O que mais? Reuniões de desobsessão. Toda casa espírita séria tem essas reuniões, né? Onde faz tratamento espiritual para as pessoas que precisam por males tanto espirituais como males físicos, né? Nesse momento existe o quê? Uma evangelização. A evangelização daquele espírito, do espírito que está sendo obsediado, do espírito que está obsediando, de todo mundo. Porque é um momento de estudo, de oração, de prece, de boas sintonias, né? Então, esse sentimento, né, esse sofrimento, ele precisa ser percebido, precisa ser dialogado, precisa ser tratado, precisa ser conhecido. Para quê? Para que haja esse perdão, né? Porque quantos espíritos que não vêm obsediar o outro com raiva, com mágoa, e perdem anos, séculos, agarrados. Aqui na literatura espírita existem tantos que foram maltratados e que ficam perseguindo aquela pessoa que maltratou, às vezes por encarnações, para se vingar, com sede de vingança. Então, como é importante esse perdão, esse diálogo, essa conversa fraterna, né, para que isso venha acontecer. A renovação moral, né, que nós falamos já um pouquinho sobre ela. A questão do perdão também é muito importante, tanto para um quanto para outro, tanto para o obsessor quanto para o obsediado. E se for auto-obsessão, o nosso auto-perdão, né? Precisamos nos perdoar de tudo aquilo que a gente nos cobra, de tudo aquilo que a gente já fez errado, porque Chico diz para nós que não dá mais para voltar atrás, né? Só dá para ir para frente. Então, vamos para frente e vamos fazer tudo diferente, vamos fazer tudo melhor. O que mais? A leitura edificante, né? O estudo, para quê? Para fazer com que a gente se eleve moralmente, se eleve em sintonia, se eleve espiritualmente. Buscar a nossa reforma íntima, a tão falada reforma íntima, né? Que é a nossa melhora. É a gente consertar os nossos erros, a gente tentar melhorar, é a gente perguntar para os nossos familiares, para os nossos irmãos, meu Deus, o que eu tenho que fazer para me tornar uma pessoa melhor? Me ajuda, né? Me dá uma opinião, conversa comigo, eu estou precisando disso. Isso é um ato de humildade, né? E a caridade é linda, a caridade do ouvido, de ouvir, né? Quando a gente ouve o irmão que pede um conselho, quando a gente pode aconselhar aquele irmão, isso é caridade, isso é amor. O que mais? Exercício constante no bem, né? Exercitando o quê? A caridade, a benevolência, a paciência, o amor ao próximo. A fé, que é o nosso olhar dirigido ao céu, né? Isso também é importante. Quando nós percebemos que não estamos sozinhos, que estamos com influências, que estamos
perto de irmãos que não são muito bonzinhos, perto de nós, temos que olhar para o céu, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a Jesus, pedir ajuda aos nossos anjos da guarda, aos bons espíritos que se interessam por nós, por nossa encarnação aqui nessa vida, né? E entrar nessa sintonia boa, né? Na sintonia do Cristo, na sintonia do mais alto, na sintonia da elevação, na sintonia melhor que a gente possa fazer, né? Frequentar as palestras espíritas também, porque naquele momento lá existem espíritos benfeitores que estão lá tratando de todos nós que estamos lá. Essas são algumas medidas, né, que nós podemos fazer, podemos proceder quando nós percebemos o processo obsessivo. E o culto do Evangelho no lar? O culto também, né, do Evangelho no lar. É muito importante, né, fazer um culto que está sempre sintonizado. Verdade. Né, que a Casas Espíritas, muitas Casas Espíritas têm, né, tem equipes, né, que vão nas casas das pessoas para implantar o culto, né? É sempre um dia na semana, num determinado horário, junto à família, com o evangelho, com uma página e pelo menos aí de 20 a 30 minutos fazendo um culto que vai atrair para a sua casa aquilo que ela está falando, na questão da sintonia, na questão dos espíritos amigos, aqueles espíritos que gostam da gente, aqueles espíritos que estão ali, eles vêm para a nossa casa. E aqueles espíritos que estão ali, que não gostam da gente, eles se afastam. Né? Porque a luz afasta esses espíritos que estão ainda voltados para o mal. Né? Sabe que é o momento deles, mas que a luz realmente a gente consegue na nossa casa para fazer higienizar a nossa casa. Com o culto do Evangelho no lar. Todas as religiões fazem isso, fazem seus cultos nas casas. É nesse momento que a gente fortalece a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos. Não é isso? Fala, Marcos. Eu estou muito preocupado porque com as medidas preventivas que a Cristiane falou e com os procedimentos que a pessoa tem que ter após instalado o processo obsessivo, é tanta coisa que essa encarnação só não vai dar para a gente resolver esse problema. Eu pensei que... Esforço, né? Hã? Não, é muita coisa. Pode, tem que né? orar, tem que fazer isso, tem que mudar aqui, tem que fazer... Aí eu já estou desistindo antes de começar. Marcos, é tudo muito simples, né? A gente que complica. A gente que complica. Eu pensei que fosse um negócio mais fácil. Eu tenho que deixar de ser egoísta, tenho que deixar de ser vaidoso, tenho que deixar de ser maledicente, tenho que orar, ter fé, tenho que mudar meu comportamento, mudar isso, mudar aquilo outro. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Cada um carrega essa cruz. Todo mundo vai conseguir, Marcos. A gente está aqui para evoluir, não é? Nosso mas objetivo. muita coisa. Mas nosso objetivo não é evoluir tudo na mesma encarnação. Nosso objetivo qual é? É domar as más inclinações, não é isso? É fazer o nosso Mas como melhor. é que eu vou fazer isso, meu filho? Eu tô com 60 anos. Talvez eu consiga mais uns 5 ou 10 aí na meritória. Aí. Até hoje eu não consegui fazer isso. Eu vou fazer agora no final da vida. Cada um segundo as suas obras, meu Então amigo. posso desistir, ficar pelo meio do caminho? Então faça seu esforço. Todos nós temos que fazer o esforço, né? Agora... É porque é muita coisa, pai. Mas vai continuar. Não, aí não vamos... preocupa não que você vai ter mais, aí vamos supor mais 500 mil Aí vamos supor que o encarnações a Renato fazer. consiga fazer isso. Virou anjo. Acabou, vai pro céu. Ele não precisa vir mais aqui? Mas ele não vai conseguir virar anjo numa única encarnação. Ainda faltam muitas, né? Porque são muitas coisas para consertar. Né? Eu, você, ele está todo mundo no mesmo barco. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Por isso que a gente está aqui, trabalhando para Jesus, né? Então, eu posso fazer um pouquinho nessa encarnação. Isso. Vou mudar um pouquinho, tá? Continua a mesma coisa. Eu vou ser o mesmo Marcos, depois de morto, igual aqui, 1 milímetro melhor, um degrauzinho só a mais. Isso. E o resto? Pois é, e a gente tem que tomar cuidado, porque depois que a gente desencarna, a gente vai exatamente para onde a gente tem afinidade. Né? A gente, depois que desencarna, não vai para o paraíso, não. A gente vai para um local de acordo com a nossa sintonia, de acordo com a nossa faixa vibratória. É isso aí, nosso Né? entendimento, a nossa compreensão, né? Daquilo que você acredita. E se eu não conseguir nessa vida fazer essas modificações todas? Aí eu vou ter que voltar. Muitas e muitas e muitas e muitas.
Nós precisamos aproveitar as nossas encarnações, né? Cada encarnação é uma oportunidade que Deus está dando para nós, mostrando o quê? Que acredita na gente, né? Que acredita que a gente pode. Cada criança que nasce é Deus dizendo para a gente que Ele não desistiu da humanidade. Então, o que nós precisamos fazer? Trabalhar as nossas imperfeições para que assim a gente consiga evoluir, se manter longe dos obsessores, trabalhar para ajudar esses obsessores. Existem reuniões espíritas, né? Reuniões mediúnicas nos centros espíritas que ajudam esses espíritos inferiores a encontrar o caminho deles também. Não é? Então, da mesma maneira que nós estamos aqui procurando o nosso caminho, muitos irmãos desencarnados também estão. Né? Então, o trabalho é de todo dia. É de todo dia. Então, vamos lá. Eu tenho um obsessor que me persegue a vida toda. Aí eu morri, desencarnei, vou reencarnar. Estou livre dele? Não já que ele me perseguiu a vida toda nessa vida. Aí eu desencarnei. Aí eu vou reencarnar daqui a 200 anos, sei lá. Eu tô livre dele, já que me perseguiu, me fez sofrer durante um período? Depende. Se nesse período ele se melhorou, ele cresceu, entendeu o que ele fazia era errado, ele procurou o crescimento dele. Só vai acontecer se houver o perdão. Né? Com certeza. No se ele seguir o momento caminho em que dele, houver o perdão, né, em que um conseguir perdoar o outro, conseguir entender o que é que tem que fazer, né, que não é ficar ali perseguindo, ali esse laço, né, esse novelo é desfeito. Então é muito fácil, eu resolvi o problema. Você me deu a solução. Aí, Mas galera, galera obsessora, tá tudo perdoado. Pode ir embora. Mas se você não mudar, você vai conseguir, vai ter outros obsessores. Da mesma faixa vibratória. Se você não mudar, né? meu filho, não tem jeito. Exatamente. Muda as suas atitudes. Se eu for no centro espírita, tira eles de perto de mim. Mas aí, se você continuar fazendo o que você faz, vai voltar tudo de novo. Todo mundo. E Não volta adianta. mais. Eles trazem mais companhias para vir. Não adianta, em qualquer local, qualquer casa religiosa, em qualquer religião, você vai na igreja, você é ajudado sempre. Mas se você sai da igreja, sai do centro espírita e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia, fazendo fofoca, dando rasteira no seu colega de trabalho, Intransigente, maledicente, orgulhoso, egoísta. Da mesma aquele assédio das trevas. Volta tudo, você vai ter outros amiguinhos. Que aqueles que aprenderam, que viram que eles têm que crescer, têm que evoluir, eles vão seguir o caminho deles. Agora você vai continuar parado aí no meu lugar. Então, isso é que não pode. E quando Jesus falou vigiar e orar, a gente tem que orar e arar, como o nosso amigo Zé Hector falou pra gente aqui no programa. Não adianta você só orar, você tem que arar, você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte, para que você possa, né, fazer com que esses espíritos se afastem de você e você traga espíritos de luz perto de você. Agora, se você continuar na mesma faixa, vai ser difícil. Eu descobri que eu tenho que me afastar do meu obsessor principal, chama Renato. Ele é que me perturba muito aqui. Que ideia, se tivesse sempre um obsessor como eu. Você estava bem na parada. Agora nós estamos faltando 11 minutos para acabar o nosso programa. Agora, eu queria que você dissesse para a gente o que é mais importante saber sobre a obsessão. Fala pra gente aí, que você tem bastante tempo para falar. Você tem 11 minutos para falar. Bom, na verdade, vamos fazer um resumo, né, de tudo aquilo que a gente falou aqui, né? O que nós precisamos? Da prece e da ação no bem. Não adianta a gente só orar e não adianta também a gente só arar, né? Tem que fazer as duas coisas, a ação no bem e a oração. Para que a gente se mantenha numa faixa vibratória elevada, se mantenha numa sintonia boa. Outra coisa que Renato já explicou seria o evangelho no lar, né? Todos os nossos lares precisam e merecem ser locais onde sejam polos de atração de bons espíritos, né? De espíritos que fiquem felizes por estarem ali perto de nós. Então, quando nós fazemos essa leitura, né, do evangelho toda semana, nós é como se imantássemos os nossos lares. Para quê? Para que nada de ruim venha lá de fora, né? Principalmente essas influências ruins, não é? Então, é algo que a gente pode fazer todas as semanas nos nossos lares. Outra coisa é o serviço ao próximo desinteressadamente. Todos nós sabemos que quando ajudamos ao próximo sem saber quem ele é, né? Sem ser por interesse próprio, tudo isso é como se contasse para nós, né? Tanto que
as assistências sociais das casas espíritas, as pessoas que laboram nas assistências sociais, elas têm as suas falhas, os seus erros suspensos, para que possam laborar lá, porque elas estão fazendo o bem para uma comunidade, às vezes inteira, não é? Outra coisa é a nossa reforma moral, que nada mais é do que amor a nós mesmos. Quando nós nos amamos, nós nos melhoramos, nós queremos progredir, nós queremos nos afastar dos vícios, da maledicência, da inveja, da maldade, de todas as coisas ruins que a gente sabe que tem aqui na Terra, né? Então, essa nossa reforma moral é muito importante. E outra coisa é o exercício do perdão. Precisamos exercitar, nos perdoar, perdoar o próximo, não guardar mágoa, não ficar com o nosso coração preso, agarrado naquela situação, porque senão a gente pode desencarnar e ficar agarrado de novo naquilo, né? Ah, porque meu marido me deixou, não vou perdoar ele nunca. Aí ele desencarna, eu desencarno e depois eu vou sair catando aonde que ele está aí para poder ficar perturbando ele de novo, né? Ou vice-versa. Então nós não podemos pensar em deixar de perdoar, né? Tudo é preciso ser perdoado. Falamos ainda agora, no primeiro momento é lógico que a gente fica magoado, né? Nós somos humanos, sentimos essa dor, mas precisamos exercitar esse perdão. Isso é muito importante. Uma coisa que eu queria contar também, Renato, é que no dia que nós fizemos esse centro de interesses, né, lá na Casa Espírita, quando chegou no final, a gente teve uma culminância, né? E essa culminância, o grupo que trabalhou essa obsessão em suas máscaras ficou encarregado de falar sobre o que tinha apresentado, o que tinha aprendido sobre aquele tema naquele dia. E essa equipe se reuniu e escreveu o que eles tinham aprendido naquele dia. E como ficou muito bonitinho, eu trouxe aqui para ler, porque é algo simples e que dá para a gente aprender. E Zé Marco nunca mais vai ter dificuldade em saber como é que ele tem que fazer para se livrar das obsessões. Olha só. No encontro de hoje, nós aprendemos bastante com os participantes que contribuíram com a nossa discussão, inserindo relatos reais à reflexão do dia. Percebemos que realmente a obsessão se apresenta com diversas máscaras e em diferentes formas, através de parceiros do vício, do vampirismo, que te induzem a consumir o álcool, as drogas e os demais vícios, nas obsessões telepáticas, onde os encarnados são influenciados negativamente por outros encarnados, na auto-obsessão, onde existem momentos em que nós mesmos nos apresentamos de forma autodestrutiva, nos submetemos a grandes pressões, cultivamos sentimentos de culpa e apresentamos punições fora do normal para nós mesmos. Além disso, a obsessão durante o sono, que nos mostra a necessidade da prece e do equilíbrio para que o nosso descanso do corpo físico não abra brechas para entidades de baixa vibração se aproximarem. Por fim, nós concluímos que necessitamos da renovação moral, de uma reforma íntima, do exercício constante no trabalho do bem, praticando o culto no lar e indo à reunião pública, a fluidoterapia, que é o passe e água fluidificada, e principalmente a mudança de postura. Aprendemos também que a força da prece é capaz de ajudar não só a afastar possíveis entidades obsessoras, como também nos faz ter um olhar mais apurado, capaz de ajudar os que nos cercam. Então, cultivemos a paciência, a resignação e o perdão. E caso você conheça alguém que você acha que tem um espírito obsessor por perto, ore. Se puder, leve para a casa espírita ou coloque o nome dessa pessoa para a oração. Muito bonitinho. Foi uma moça, né, que redigiu e fez essa conclusão para a gente lá no dia do Centro de Interesse sobre a Obsessão. Então, na verdade, Renato, o que acontece? A nossa reflexão é que só existe obsessão porque existe ainda a nossa inferioridade moral, né? Se nós não tivéssemos essas portas abertas, né, essas brechas, essas falhas, espírito nenhum viria nos perturbar, né? Como aquele caso que nós contamos do livro Jesus no Lar. Como é que vai assediar a pessoa, né, se ela não deixa brecha? Nem em relação aos bens, porque a pessoa não tem apego, né? Nem em relação aos familiares, porque são familiares estruturados, nem em relação a nada. Então, no momento em que nós não temos brechas a deixar,
já estamos nos melhorando, né, moralmente, evoluindo moralmente, não vai ser possível que a obsessão aconteça conosco. É verdade. E acho que também o perdão, olha, o perdão é uma coisa fundamental. Porque quem sofre somos nós. Se você não perdoa, eu que vou sofrer, vou ficar magoado, vou levar anos e anos com aquela mágoa, com aquele sofrimento que eu não consigo perdoar. Isso só prejudica a mim, porque aquela pessoa que, por acaso, você acha que te fez alguma coisa, não está nem aí para você. Está seguindo a vida dela e você está se presa nesse sentimento. Então, quando você perdoa, você tira pelo menos um saco de cimento de 50 quilos das suas costas. Você tem um alívio. Por quê? A gente fala, perdoar não é quer dizer que tem que esquecer. Né? Isso aí tem que deixar muito claro. Não é perdoar, não é esquecer. É simplesmente não deixar que aquilo te machuque mais. Deixar que aquilo não tenha mais importância para você. Deixa ele seguir a vida dele, você vai seguir a sua vida, porque você esquece de viver. Você fica preso, né, como os casos que levam à obsessão, que espíritos que ficam aí séculos e séculos perseguindo porque não conseguem perdoar. E quando ele consegue perdoar, ele fala assim, puxa vida, quanto tempo eu perdi da minha vida nessa monoideia de perseguir, esqueci de viver, esqueceu de viver aos seus entes queridos, nunca mais viu aquelas pessoas, aqueles espíritos que ele amava. Ele não vê mais nada, ele só fica preso naquela obsessão e esquece de viver. E quando ele consegue perdoar, ele consegue ver os parentes dele todos, os amigos dele que ele ama, ali do lado dele com a mão estendida para ele, mas que ele não via. Quando ele perdoa, né, Cristiano, ele consegue ver, ele consegue seguir a vida dele. Então, o perdão é fundamental. Minha querida amiga, nós estamos no finalzinho, suas palavras finais. Bem, o amor, né? Vamos falar um pouquinho do amor, porque o amor é a grande saída, né? É o que Jesus veio aqui, trouxe para nós. Jesus foi o nosso grande mestre, nosso grande modelo, né, do que é o amor, né? E é isso que nós precisamos aprender e aplicar em todos os momentos de nossas vidas. Amor a nós mesmos, não nos violentando, né? Não nos permitindo nada que nos agrida, né? Opiniões ou conceitos de vida que nos agrida. Amor aos nossos próximos, mais próximos, os nossos familiares que estão encarnados conosco, não por acaso. Amor por nossos pais, por nossos filhos, nossos irmãos, nossos companheiros de jornada, que estão ali justamente no local certo, na hora certa, porque precisam estar ali. Amor pela nossa doutrina, né, que tanto nos esclarece, que tanto nos faz ser melhores. Amor por toda a humanidade, que possamos sempre estar na sintonia elevada. E ao invés de nós ficarmos pensando, tá tudo indo para o brejo, está tudo muito ruim, não. Quando está ruim é porque está perto de melhorar, né? Nós vivemos em ciclos, estamos fechando ciclos e começando outros ciclos sempre. Que nós possamos orar pela nossa sociedade, pela nossa comunidade, pela nossa pátria, pela nossa terra, pelas nossas casas espíritas, né? E por todos nós. Que nós possamos sempre ser gratos. A gratidão é uma virtude maravilhosa que nós precisamos ter, sermos gratos por tudo aquilo que estamos vivendo, porque nós passamos exatamente pelo que precisamos passar. Ninguém carrega a cruz do outro, cada um carrega aquela que precisa carregar. E que nós possamos carregar essa cruz com muito amor em nossos corações. Fiquem todos em paz. Ok, muito obrigado, minha querida amiga, mais uma vez, tá, pelo seu carinho. E semana que vem nós vamos receber meu querido amigo Elísio Navega, lá de Niterói, da Sociedade Espírita Fraternidade. E o tema que ele vai trazer para a gente, a paz do mundo e a paz do Cristo. Então vamos conversar mais uma vez sobre o Evangelho, sobre Cristo, que nós precisamos, né? Falar muito do Evangelho, falar muito de Jesus Cristo. Então que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, que possamos pensar naquilo que nós vamos fazer, pensar, agir, procurarmos sermos melhores a cada dia. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.